Amados irmãos e amigos, que a graça e a paz de Cristo nos abençoe mais uma vez. É muito bom estarmos juntos, ainda que de modo virtual, com essa oportunidade de sermos edificados pela palavra do Senhor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, Epístola aos Romanos, no capítulo 9, versículos 14 a 18. Este é o texto da nossa reflexão nesta oportunidade, onde nós iremos conhecer a respeito da soberania de Deus, do seu plano, do seu decreto eterno. No texto aqui do qual o apóstolo Paulo, ele trata para aquela igreja a respeito da incredulidade dos homens. Ele fala aqui a respeito da eleição e também a respeito da rejeição, a reprovação de Deus aos homens perdidos, àqueles que nasceram mortos em delitos e pecados. Romanos capítulo 9, versos 14 a 18. Assim diz: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Vamos orar nesse momento. Bendito Deus, Pai amado, nós queremos nesse instante te agradecer pela Tua palavra, te agradecer, ó Deus, pela Tua revelação para as nossas vidas. Te agradecemos pela Tua grande misericórdia, pelas Tuas infinitas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua bondade, pelo Teu amor para conosco, em o Senhor ter nos escolhido, em o Senhor ter salvo as nossas vidas para sempre. E nós queremos te pedir neste momento, Deus, que Tu possas nos instruir pela Tua palavra, para que nós sejamos edificados, fortalecidos, e pedimos, ó Deus, a Tua graça para aqueles que ainda não obtiveram esta experiência de alcançar, de desfrutar a salvação da sua alma, o chamado de Cristo. Deus, que Tu possas abrir o nosso coração, a nossa mente neste momento, nos iluminando com o Teu Espírito, para que nós sejamos edificados, pastoreados pela Tua palavra, convencidos pelo Teu Espírito do pecado, da justiça e do juízo. Nos dar a Tua graça, nós te pedimos, nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero tratar com vocês a respeito deste assunto que aqui o texto nos aponta, onde ele fala a respeito da eleição e da rejeição. São duas realidades, são duas verdades com as quais nós nos deparamos, e verdades que são asseguradas, que são apontadas pela Escritura Sagrada. O apóstolo Paulo, neste capítulo, principalmente aqui da carta aos Romanos, busca falar a respeito deste assunto da eleição e da reprovação, e veja que ele traz um exemplo para isso
no versículo 12 e 13, dizendo: e já fora dito a ela, ou seja, a Sara, a mãe de Jacó, a mãe de Esaú. E o texto diz: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E a gente vai aprender a respeito da eleição, entendendo que ela não se assegura, ela não é garantida pelas nossas obras, pelos nossos méritos, pelas nossas qualidades. A eleição é garantida pela vontade soberana de Deus. O Senhor nos diz no texto da carta aos Efésios, ali, dizendo que Ele toma conselho com a sua própria vontade. A sua própria vontade é o que dá conselho ao próprio Deus a respeito da sua ação, do seu decreto de escolher alguns e de deixar os outros na sua perdição. E eu quero falar a respeito de dois assuntos que são tratados em duas vertentes, duas correntes teológicas, né? A arminiana e a calvinista, que é a nossa corrente teológica. E eu quero falar um pouco a respeito de onde surge, esses problemas com os quais nós lidamos hoje, né? Aí nós temos os calvinistas, que somos nós, aqueles que são os protestantes reformados, e a corrente arminiana. Bom, o arminianismo ele surge do pensamento de um teólogo holandês, né, que viveu ali entre os anos de 1560 a 1609, o Jacob Hermann, né, que é conhecido por todos nós como seu nome latino, Jacobus Arminius. Arminius, ele foi educado na tradição reformada e em um certo momento da sua vida, da sua andança cristã, ele começa a se inclinar pelas doutrinas humanistas de Erasmo, e aí ele começa a ter muitas dúvidas a respeito da graça e da soberania de Deus. Aquilo que a teologia reformada busca insistentemente, de forma correta, ensinar e doutrinar a Igreja do Senhor a respeito da graça e da soberania de Deus. Na sua dúvida, Arminius começa a entender que o homem ele não caiu totalmente da graça e que no homem não há somente essa depravação total, né? Há um resquício de bem no homem e há um resquício de liberdade, de uma mente livre, de um coração livre que pode escolher, né, a salvação ou a perdição, que pode escolher a palavra de Deus ou a palavra de Satanás. E com essa dúvida, Arminius começa a trazer problemas para a igreja, né? Inclusive, o arminianismo chegou a ser tratado como uma ideia herética, né? Foi condenada no passado, embora hoje a maioria das nossas igrejas, das igrejas evangélicas, elas são igrejas arminianas. Passado algum tempo após a sua morte, os seus sectários criam alguns pontos para divulgar o ensinamento de Arminius, que são chamados os 5 pontos do arminianismo. Pelo fato desse problema ter surgido na igreja evangélica, na igreja protestante, né, que
buscava viver aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela absorveu na reforma religiosa do século XVI. A igreja estava subscrevendo as doutrinas reformadas da Bélgica, né? E estava ali buscando subscrever também as confissões de Heidelberg. Então, por conta desses problemas, os arminianos resolveram fazer uma representação ao parlamento holandês, né? E isto vai levar a igreja a responder a estas questões, e no ano de 1618 é reunido o Sínodo de Dort, né, para examinar os ensinos de Arminius à luz da Escritura. E é justamente ali, naquele sínodo, que o John Owen prega o seu excelentíssimo sermão chamado A Morte da Morte na Morte de Cristo. Esse grande sermão pregado por este homem reformado, este homem que buscava viver a teologia do Senhor de forma coerente, de forma sincera com a palavra do Senhor. E em resposta aí a esses 5 pontos do arminianismo, surgem também uma resposta que é trazida pela Igreja Reformada, pela Igreja Protestante, que são os 5 pontos do calvinismo. Então, os 5 pontos do calvinismo vêm do nome de João Calvino. Então, para que você saiba, né, ou para que você tire a sua dúvida, caso você entenda que Arminius criou os 5 pontos e que Calvino criou também os 5 pontos do calvinismo, não foram eles que criaram esses pontos, foram seus remonstrantes, tá? Os seus sectários. Os discípulos de Arminius criaram os 5 pontos do arminianismo e os reformados criaram os 5 pontos do calvinismo. A gente vai conhecer cada um, né, daqui para frente, e você vai aprender a respeito desses ensinamentos. Inclusive, nós falamos na semana passada a respeito da expiação, né? E a expiação é a purificação que Cristo traz para a sua igreja. E essa expiação é uma expiação que é trazida sobre a igreja do Senhor, sobre as suas ovelhas, sobre os seus eleitos. Ela não é uma expiação que é garantida para o mundo todo. A gente vai aprendendo a respeito disso, tá bom? Lá para frente, de todos os pontos. E eu quero somente falar para você que os pontos do calvinismo são a total depravação, né, ou depravação total, como você queira chamar, a eleição incondicional, a expiação limitada. Por que ela é limitada? Porque ela é uma expiação, é uma purificação que é trazida apenas para a igreja, não para todo o mundo, não para todos os homens, como os arminianos dizem que esta expiação ela é ilimitada. Também temos um outro ponto que é chamado a graça irresistível. Como você pode ver no versículo 19 aqui desta carta aos Romanos, esse capítulo 9 que lemos, dizendo que tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Então, aqui o apóstolo está falando sobre a vontade de Deus, sobre a soberania de Deus em escolher alguns e rejeitar a outros. Mas se você prosseguir na leitura desse texto, você vai ver que a graça de Deus ela é irresistível. O homem não pode resistir, o homem eleito, ele não pode resistir à graça de Deus. E Jesus, ele diz que quando o Filho do Homem libertar os homens, verdadeiramente seriam eles
e serão eles livres. E aí nós temos um 5 ponto, que é o ponto chamado a perseverança dos santos. Nós já falamos inclusive a respeito disso em algumas das nossas mensagens, e o apóstolo Paulo fala sobre isso quando escreve a carta para Timóteo, dizendo que ele sabe em quem tem crido, porque aquele que o chamou, ele é poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia, fazer com que ele persevere até o fim. E também quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz no capítulo 1, versículo 6, caso não me engano, que aquele que nos chamou é fiel para nos fazer perseverar e persistir até ao dia de Cristo. E aí a gente vai trazer para você aqui alguns ensinamentos sobre a vontade do homem. Eu oriento você, a ler um livro chamado Vontade Escrava, Nascido Escravo, livro do reformador Martinho Lutero. O que Lutero quer dizer neste livro Nascido Escravo? Meus irmãos e amigos, nós nascemos escravos do pecado, nós nascemos escravos da nossa própria carne, nascemos escravos do mundo e nascemos escravos de Satanás. Cristo, ele nos chama, ele nos salva, ele nos tira desta escravidão da carne, desta escravidão do mundo, desta escravidão da nossa vontade pervertida, caída, perversa, maldosa. Ele nos tira desta escravidão de Satanás e ele nos chama para a vida. Ele nos dá vida e nos dá vida com abundância. Só que quando Cristo nos chama, ele nos tira desta escravidão completamente pervertida, completamente absurda, que nós estávamos vivendo debaixo das regras, debaixo da perversão deste mundo, debaixo da maldade da nossa carne, do nosso coração, debaixo da escravidão de Satanás, o inimigo de nossas almas. E ele nos chama para termos vida e vida em abundância. Só que ele nos chama para sermos os seus servos, as suas ovelhas, os seus filhos, os seus seguidores, os seus discípulos. Mas nesse contexto de ovelhas de Cristo, nós somos também escravos, e o termo na língua original, no grego, que foi escrito a Bíblia, o Novo Testamento, diz que nós somos doulos, somos escravos de Cristo. Agora não mais uma escravidão que nos leva para a morte, mas uma escravidão que nos traz para a vida. Agora sim temos a liberdade. Pois aquilo que nós estávamos vivendo antes de conhecermos a Cristo não era uma liberdade. Aquilo que está vivendo aquele que não conhece ainda Cristo, aquele que não conhece ainda a palavra de Deus, isso não é uma liberdade. Isto que as pessoas julgam e avaliam como liberdade não é de fato liberdade, é uma escravidão. Porque uma liberdade que não liberta, uma liberdade que não traz vida, uma liberdade que não traz graça, isso não é uma liberdade, isto é uma escravidão. A liberdade é uma liberdade que nos traz vida, é uma liberdade que nos faz viver em abundância, como disse o Senhor Jesus. E o primeiro ponto que eu quero aqui discutir com você é sobre a vontade livre. E os reformadores reconhecem que o homem foi dotado de vontade livre, mas concordam com a tese de Lutero. A tese que Lutero defendia, dizendo que há uma escravidão da vontade humana, há uma escravidão das nossas vontades, de que o homem não está totalmente livre. Ele não está livre, na verdade, não é apenas totalmente, ele não está livre da escravidão de Satanás, da escravidão da sua carne, da escravidão do seu coração,
e da escravidão do mundo. Então, é isso que a palavra de Deus ela nos assegura, né? Arminius, ele acreditava que a queda do homem não foi total, ou seja, o homem não foi totalmente pervertido, totalmente corrompido. Não há no homem esta depravação de todas as suas faculdades. O homem sustenta, segundo o ensinamento de Arminius e aquilo que os arminianos continuam sustentando, que restou ainda no ser humano um bem suficiente para ser capaz de habilitá-lo a querer aceitar a Cristo como o seu Salvador. Cristo não nos ensina isso na sua palavra. Ele diz que nós estávamos como escravos e Ele nos veio para nos tirar desta escravidão. Há uma outra questão que eu quero tratar para você, que é a respeito da eleição. Aqui nós vemos no texto dizendo que não há injustiça da parte de Deus. E quando o texto aqui faz esta pergunta no versículo 14, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? E a resposta imediata que o apóstolo traz é: de modo nenhum. De modo nenhum, porque Deus havia dito para a mãe de Isaque e Esaú, dizendo: ora, o mais velho será servo do mais moço. Amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Essa realidade é algo que a gente vem observando desde os primórdios, né, da humanidade. Nós podemos ver isso lá no texto de Gênesis, quando Deus ele tem Abel como aquele que ele escolheu, e Caim aquele que ele rejeitou. A gente olha ali para o texto do capítulo 6 de Gênesis, ali apontando para os nefilins, né? Aqueles que eram da linhagem de Caim, a linhagem perdida, a linhagem rejeitada. Mostra ali que os filhos de Deus, ou seja, aqueles que vinham do irmão de Abel, né? Aquele que veio para substituí-lo, eles começam a se encantar com as mulheres que eram descendentes de Caim, e a essa junção, essa junção mista, né, entre uma raça que é escolhida, uma raça que é perdida, e isso vai trazer muitos problemas. A gente vê tudo isso acontecendo em toda a parte da Escritura. A gente vê isso acontecendo também no Evangelho, a gente vê isso também sendo tratado nas cartas que estão aqui no Novo Testamento. E essa questão da realidade, da eleição e da reprovação é algo que as Escrituras nos ensinam. E esta eleição, ela é uma eleição que não é uma eleição garantida pelos feitos ou pelas ações ou pelos méritos humanos, porque o homem não tem feitos, não tem méritos para garantir esta eleição. E se isso pudesse acontecer pelos feitos dos homens, essa eleição de fato ela poderia se garantir, porque os nossos feitos nada podem assegurar. Os nossos feitos são pecaminosos. As nossas obras são caídas, são perdidas. O nosso Deus nos diz na sua palavra, ali no livro do profeta Isaías, de que as nossas obras de justiça são como trapos imundos diante dele. Então, como nós podemos garantir a nossa salvação se as nossas obras e de justiça, como diz o texto, são como trapos imundos? E Armínio, nos seus ensinamentos, ele dizia para os seus discípulos que a eleição ela estava baseada no pré-conhecimento de Deus. Ou seja, Deus ele pré-conhece aquele que deve crer. Então, isso tira a soberania de Deus, isso tira a onisciência de Deus, né? Isso fere esta onisciência.
E se a eleição é garantida, ela é baseada nesse pré-conhecimento de Deus, é como se ele estivesse dizendo: olha, Deus está olhando para aquele homem, está olhando para alguém e está dizendo: olha, parece que esse vai acreditar na pregação da minha palavra, então eu vou escolhê-lo porque parece que ele vai acreditar. Não, não é desta forma. Paulo usa aqui dois exemplos, dois homens, dois exemplos, dois nomes, Jacó e Esaú. E se a eleição fosse garantida pelos méritos, pelos feitos dos homens, ora, então Esaú deveria merecer a salvação e não Jacó, que mentia, que fazia trapaças, que enganava, que roubava. Mas Deus amou a Jacó, Deus escolheu a Jacó, mas a Esaú não. Então a eleição, ela não se baseia neste pré-conhecimento de Deus, como se Deus pudesse como que quase adivinhar aquele que vai acreditar na sua palavra. Em outras palavras, é como se esse ato de fé da parte do homem fosse a condição para ele ser eleito para a vida eterna. Uma vez que o arminiano crê, que o homem ele livremente exerce a sua vontade, não há esse exercício de uma vontade livre do homem, há uma livre agência do homem, isso sim. O homem, ele é livre agente, ele pode agir, ele tem essa liberdade para agir, ele tem essa liberdade para fazer coisas boas, coisas ruins, coisas certas, coisas erradas. E aquilo que o homem faz ainda, que a gente pode apontar como coisas boas e como coisas certas, isso não é um mérito que garanta a sua salvação, Ele faz isso porque ele ele continuará sendo a imagem e semelhança de Deus. Isso vem dessa semelhança de Deus, que é aquele que o criou. Então há uma livre agência e não uma livre vontade. O homem não tem esse poder nele mesmo de buscar salvar a sua própria alma, de resolver os seus problemas espirituais. Somente Deus pode fazer isso. E esta eleição, ela é incondicional. Ela não é condicional. Ela é incondicional. E veja que o apóstolo Paulo, que é o autor desta carta que nós lemos aqui, esse texto, era um homem maldoso, perverso. Ele maltratava os crentes, ele batia, ele prendia, Inclusive Estevão, quando é assassinado, as suas roupas são colocadas aos pés de Paulo. E Paulo foi escolhido por Deus, ele foi chamado por Deus. Então o texto e esse testemunho mostra que a eleição, ela é incondicional, ela não é condicional. E a expiação também, que é um outro ponto, os arminianos apontam que esta expiação, ela é universal. Ora, é lógico que Deus poderia trazer uma expiação universal. Esse poder dele tem a condição de garantir esta expiação universal, ou seja, esta purificação de toda a humanidade, de todo mundo, mas ele não decretou isso na sua vontade, no seu decreto, na sua própria vontade. Cristo, ele não morreu por todos, ele morreu apenas por aqueles que foram escolhidos por Deus. Ele veio para ser o redentor do seu povo, não para ser o redentor do mundo inteiro. E ele diz lá no Evangelho de João que as ovelhas que o Pai lhe deu, essas nenhuma se perderia. Então esta expiação, ela não é universal, esta expiação, ela é limitada. A morte de Cristo, ela oferece a Deus base para salvar apenas os seus escolhidos e não para salvar todos os homens.
tem uma livre vontade para aceitar a Cristo. Ele apenas só tem esse ato, esta volição de aceitar a Cristo quando o próprio Cristo trabalha no seu coração. O próprio Cristo, ele, pelo seu Espírito, convence este homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero tratar aqui também outro ponto, é que a graça de Deus, ela é irresistível, ela não pode ser resistida, impedida, como Arminius ensinava e como o arminianismo continua ensinando, de que o homem pode impedir esta graça. Ora, o homem ele sempre rejeita esta graça de Deus. Agora, aquele que foi escolhido, ele não pode, ele não consegue resistir a esta graça, ainda que ele tanto tente e ainda que tanto o seu coração insista. O homem ele não goza de uma livre vontade, que seja absoluta. Ele tem uma vontade que é escravizada, que é perdida, que o leva para a morte, e ele não pode resistir à vontade de Deus em relação à sua própria vida. Se Deus o escolheu, ele não irá resistir ou impedir esta graça. E se Deus o rejeitou, ele não poderá também, de igual modo, enfrentar e submeter esta vontade, esta graça de Deus. A ordem arminiana, ela sustenta que o homem exerce a sua própria vontade e aí ele nasce outra vez. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo fala que, lá no capítulo 2, abra sua Bíblia aí na carta aos Gálatas, capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele assim nos ensina: versículos 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. E aí no versículo 21 ele diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ou seja, o que ele está dizendo? Se Cristo morreu pela lei, aqui ele está falando por aqueles que, enfrentando o ensinamento, a ideia daqueles que diziam que eles poderiam fazer obras da lei e garantir a sua salvação. E aqui Paulo está dizendo: olha, se é desta forma, então a graça está sendo anulada, né? Então a graça, ela não tem esta força, esse poder. Ela pode ser resistida, e esta graça, ela não pode de fato ser resistida, né? Embora o arminianismo creia que Deus é onipotente, ele fere esta onipotência de Deus, dizendo que o homem tem uma vontade, uma livre vontade, uma vontade que tenha o poder de resistir ou de impedir esta graça. Então, a onipotência de Deus, ela acaba sendo comprometida por esta ideia que o arminianismo ele ensina. Eu quero tratar para você também um último ponto aqui, que é sobre a ideia de que o homem pode cair da graça. O homem pode cair da graça? Essa é uma pergunta que eu lhe faço. E esta ideia, este pensamento, ele vem como uma consequência lógica das posições precedentes de Armínio que nós já tratamos, né? Ou seja, ele diz que o homem tem uma vontade que é livre, que tem
esta condição absoluta de escolher a salvação ou de rejeitá-la. Ele diz que a salvação, a eleição, ela é condicional, é por um ato de fé do homem que tem uma livre vontade. Ele diz que a expiação, ela é universal, purificação para todo mundo. Ele diz que a graça, ela pode ser impedida. E por conta dessas ideias equivocadas, ele diz, olha, o homem ele pode cair da graça. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que, de fato, não. O homem não pode cair da graça. E quando você lê o texto de Efésios, um dos textos, no capítulo 1, no versículo 4 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Versículo 5: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. E eu quero ler o versículo 13 e 14, que diz: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então aqui ele fala que o Espírito Santo que está em nós, ele é o penhor, é a garantia da sua herança. Ou seja, aqui o texto nos diz que a nossa salvação, a nossa eleição, ela é garantida pela vontade soberana de Deus, até ao resgate da sua propriedade, ou seja, até a volta de Cristo. Nós não cairemos e jamais cairemos da graça. Então, a ideia aqui ensinada pelo arminianismo, ela não é condizente com o que a palavra de Deus nos ensina. Então, que a gente possa ser edificado, né? A gente possa entender, de acordo com a Escritura Sagrada, que o homem não tem esta livre vontade, ele tem uma livre agência, mas a sua vontade ela não é livre, ela é escravizada. Quando Cristo ele nos salva, ele nos chama, ele nos faz ter uma vida onde somos os seus escravos, agora escravos de Cristo, escravos para a vida, de uma vida com abundância. Nós não podemos resistir a esta graça de Deus, nós não podemos impedir a graça de Deus. Nós fomos espiados pelo nosso Deus, purificados por Ele. A nossa eleição foi garantida pela sua vontade soberana, e nós também não cairemos desta graça, não perderemos a nossa salvação, porque a palavra do Senhor diz que o seu Espírito que está em nós é o penhor da sua herança até ao resgate. Então que Deus nos abençoe, que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer, ó Deus, pelo teu ensinamento, pela tua graça em nos escolher, em escolher a cada um de nós. Que fomos escolhidos não por sermos as melhores pessoas, não por sermos as pessoas mais inteligentes, não por sermos pessoas obedientes,
não por sermos pessoas discretas, tementes. Não, o Senhor nos escolheu e somos como todos os homens perdidos, éramos caídos, estávamos, ó Deus, também escravizados pela nossa vontade humana, pelo nosso coração que é corrupto, que é enganoso. Estávamos escravizados pelo mundo, escravizados por Satanás, mas o Senhor nos escolheu, e o Senhor, pela sua palavra, nos chamou, o teu Espírito nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, o Senhor nos deu vida. Nós te louvamos e te agradecemos por isso, e te pedimos por aqueles, ó Deus, que ainda não tiveram esta experiência, que tu possas alcançá-los pela tua palavra, que o teu Espírito os convença de igual modo, para a glória do teu nome santo. Pedimos ao Senhor que nos abençoe, que abençoe a nossa família, que abençoe a nossa igreja, que abençoe a igreja do Senhor, que abençoe esta terra, este país, que abençoe as nossas autoridades. E te pedimos pela nossa terra, por São Gonçalo dos Campos. Nos ajude, Senhor, neste momento difícil, neste momento de pandemia, neste momento em que as questões têm se agravado, temos andado tão preocupados com os casos que têm aumentado, pessoas infectadas por este vírus terrível. Nós te pedimos por todos esses que estão enfermos, Deus, que tu possas colocar as tuas mãos, que tu possas curar, que tu possas nos ajudar, Deus, a superar este momento tão difícil que estamos passando. Nós clamamos a tua graça e a tua misericórdia. Nós te pedimos, ó Deus, nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos, meus amigos, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda a sua graça. Então quero pedir a você que não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, e pedir a você também que acesse o nosso blog, tá? O blog da nossa igreja. Você acessa lá, ipcjardim.blogspot.com, né? IPCJ fica na minha cabeça porque a gente tentou colocar essa sigla, né? IPCJ, mas há uma outra igreja, né, presbiteriana com o mesmo nome nosso, e já tem esse blog, né? Então o nosso ficou ipcjardim.blogspot.com. Então você acessa lá e você vai ter algumas informações a respeito da igreja, né? O que é uma igreja reformada, tem lá o nosso contato para você entrar em contato conosco, caso queira se comunicar com a gente. Tem alguns artigos, alguns documentos lá, você pode ler, você pode se enriquecer teologicamente, biblicamente também, e um pouquinho sobre a nossa história. Então você acessa lá, tá bom? ipcjardim.blogspot.com. Que Deus te abençoe e um forte abraço para todos vocês.